Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa do Senhor, neste dia, nesta Sexta-feira Santa, onde queremos celebrar este culto, lembrando o martírio de Cristo em nosso lugar. E esta estrofe que nós cantamos, que ela esteja viva em nossos corações. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Martírio que pagou os nossos pecados. E isto deve nos levar a uma vida de gratidão, uma vida de entrega, uma vida de confiança no único e verdadeiro Salvador que existe, Jesus Cristo. Que todos nós tenhamos um abençoado culto. Queremos, neste momento, prosseguir com a invocação, conforme as palavras que serão projetadas. Em nome do Pai, o mantenedor da vida. Em nome do Filho, que sofreu e morreu na cruz em nosso favor, conquistando-nos a salvação eterna. Em nome do Espírito Santo, que converte e consola diariamente os nossos corações. Amém. Amém. Querido povo de Deus, todos nós nascemos em pecado, desde o ventre materno, e nessa condição permaneceremos até o dia da nossa morte. Nossa natureza pecaminosa não nos é visível. Quando muito enxergamos apenas os frutos deste mal. Por mais que cortemos esses frutos, a raiz de todo mal continua a habitar dentro de nós. Por isso, com sinceridade, os convido para que se aproximem de Deus, a fim de confessarmos a Ele o nosso pecado original e suas consequências diárias em nossas vidas, e pedir que, em nome de Jesus, Ele nos perdoe. O nosso socorro provém do Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra. Eu digo a Ele, confessarei ao Senhor que sou pecador. E tu me perdoas completamente. Vamos confessar em conjunto os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos, como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, eu te pergunto, é esta a tua sincera confissão? Estás verdadeiramente arrependido dos pecados cometidos? Crês em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? E tens o sincero propósito de corrigir a tua vida com a ajuda do Espírito Santo, que age através da palavra? Se assim o é, respondei dizendo sim. Sim. Em virtude desta tua confissão, como ministro da palavra e servo do Senhor Jesus Cristo, tenho a alegria de te anunciar a maravilhosa graça de Deus. E te perdoo todos os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora fazer a leitura do Salmo do dia de hoje, Salmo de número 31. Fazemos a leitura com a divisão ao meio dos versículos, conforme a projeção, e após nós cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 31, e o mesmo servirá de base para a reflexão de hoje. Ó Senhor Deus, em ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar.
Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim. Pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque tu és Deus fiel. Tu detestas os que adoram deuses falsos. Eu, porém, ponho em ti a minha confiança. Ficarei contente e me alegrarei por causa do teu amor. Tu vês que estou sofrendo e conheces as minhas aflições. Não deixaste que os meus inimigos me pegassem. E me livraste do perigo. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me veem na rua. Todos esqueceram de mim como se eu tivesse morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando, a gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Tu estás sempre cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, teu servo. Salva-me por causa do teu amor. Ó Senhor Deus, eu estou te chamando. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos. Que fiquem calados aqueles mentirosos, aqueles orgulhosos e arrogantes. Que falam com desprezo contra as pessoas honestas. Como são maravilhosas as coisas boas que guardas para aqueles que te temem. Todos podem ver como tu és bom e como proteges os que confiam em ti. Com a proteção da tua presença, tu os livras dos planos dos maus. Num esconderijo seguro, tu os escondes das ofensas dos seus inimigos. Louvado seja Deus o Senhor. Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram, Ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim. Fiquei com medo e pensei que ele havia me expulsado da sua presença. Mas Ele ouviu o meu grito quando o chamei pedindo ajuda. Amem o Senhor todos os que lhe são fiéis. Ele protege os que são sinceros, mas os orgulhosos Ele castiga como merecem. Sejam fortes e tenham coragem. Todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor.
Todo-Poderoso Deus, graciosamente mantém esta tua família, por quem nosso Senhor Jesus Cristo aceitou ser traído e entregue nas mãos de homens pecadores, para sofrer a morte sobre a cruz. Através do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podeis sentar. Nesse momento, nós vamos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro do Antigo Testamento, do profeta Isaías, capítulo 52, o versículo 13, até o versículo 12 do capítulo 53. Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o versículo 12 do capítulo 53, onde encontramos assim registrado. O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficarão horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje.
As palavras da epístola encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, e depois no capítulo 5, os versículos 7 a 9. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, depois no capítulo 5, os versículos 7 a 9. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em alta voz e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia livrar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Será Verdade que Jesus. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim, tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus, o Salvador, baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus, teu fiador perante Deus. Confia em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que verás, e sua glória lá verás. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos no Evangelho conforme o apóstolo João, capítulo 19, versículos 17 a 30. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17 a 30, onde encontramos assim registrado. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes.
uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver com quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, na Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode sentar. Convido todos a cantarmos o hino Kyrie eleison, e durante o cantar deste hino as crianças podem se dirigir ao momento de escola bíblica, hoje com as professoras Eduarda e Raíssa. Senhor, o maligno tu venceste, ó
bendito Jesus Cristo, tanta graça, ó Senhor. Que eleição, que eleição. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo, o nosso Salvador, e a companhia de Deus, Espírito Santo, estejam conosco, quando queremos refletir nas palavras do Salmo 31, destacando justamente o refrão da música que acabamos de cantar, Kyrie eleison, Senhor, tem piedade. Que Deus esteja conosco. Amém. Estimados de Cristo Jesus, hoje nós nos reunimos para celebrar a Sexta-feira Santa, o dia em que Cristo morreu, o dia em que Jesus entregou a sua vida para nos dar a salvação. No relato do Evangelho que nós ouvimos, é terminado assim. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. O relato do Evangelho de hoje talvez não nos toca profundamente como a leitura do Antigo Testamento. Ao ouvirmos esta leitura de Isaías, nós vemos o que Jesus sofreu por nós. Nós vemos o que significou a vinda e a missão de Jesus para nos perdoar. Alguns destaques desta leitura, antes de irmos propriamente para as palavras do Salmo da meditação. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Algumas palavras desta leitura do Antigo Testamento, profetizando a morte de Jesus, profetizando que o Messias viria para ser o nosso Salvador. E hoje então temos este salmo que nas nossas Bíblias traz ali um título, Confiança em Deus, um salmo do rei Davi, do grande salmista Davi, que assim como nós, também era pecador. Assim como nós, também merecia a condenação eterna, como nós o merecemos. Mas ele confiava no Messias que estava por vir, e nós confiamos no Messias que já veio. Por isso nós devemos sempre entoar estas palavras, Kyrie eleison, Senhor, tem piedade. Mas de quem? Mas por que ter piedade? E eu destaquei apenas 2 versículos deste salmo para a reflexão de hoje. Na primeira parte nós temos dos versículos 1 até o versículo 20, Davi fazendo uma oração ao Senhor. E depois dos versículos 21 a 24, um chamado de louvor de Davi para o povo de Deus. E eu destaquei um versículo de cada parte. Primeiro o versículo 6, que diz: Tu detestas os que adoram deuses falsos. Eu, porém, ponho em ti a minha confiança. Ou seja,
Senhor, tem piedade daqueles que confiam em Ti, os fortalecendo, os abençoando, mantendo-os sempre firmes no caminho do Senhor. E também, Senhor, tenha piedade daqueles que adoram deuses falsos. Mas esta não é uma piedade de tanto faz, vamos salvar a todos. Não. Senhor, tem piedade e permita que a Tua palavra haja em seus corações. Permita que o Seu Evangelho chegue nestas pessoas que adoram deuses falsos, que transgridem o primeiro mandamento. E por vezes nós estamos aqui. Por vezes nós estamos adorando deuses falsos. Quando nós deixamos Deus em segundo lugar na nossa vida espiritual. Quando nós preferimos outras coisas a viver uma vida de comunhão com o Senhor. E o Senhor detesta aqueles que adoram deuses falsos. Mas a boa notícia é que Jesus morreu por todos, também por estes. E o perdão de Deus é estendido a estes. Por isso a palavra do Senhor tem que ser transmitida a todos. E nós, que colocamos a nossa confiança em Deus, nós que dobramos as nossas vidas e confessamos os nossos pecados a Deus, nós temos o privilégio de anunciar esta mensagem. Não devemos encarar como obrigação, mas sim um privilégio. Devemos proclamar esta palavra com amor, com preocupação, para que mais pessoas possam conhecer do Jesus Salvador, aquele que por vezes é desprezado, aquele que muitas vezes ninguém queria olhar para ele na cruz, pois era vergonhoso, era embaraçoso. Nós não fomos testemunhas da primeira Sexta-feira Santa, nem nos acovardamos e fugimos do lado do Salvador, como Pedro fez e negou Jesus por 3 vezes, como os outros discípulos debandaram, como tantas pessoas que ficaram com medo de sofrer a mesma coisa. Mas nós que testemunhamos a Sexta-feira Santa, ano após ano, tendo a oportunidade e o privilégio de, neste dia, dedicar um culto a Deus e sermos alimentados por Ele, nós somos chamados a testemunhar, não a fugir. Nós somos chamados a falar de Jesus, não de nos envergonhar das suas palavras. Nós somos chamados a viver uma vida apegada a Cristo e não longe dele. Por isso, o outro versículo que eu destaco, o versículo 23, ele é maravilhoso. Ele diz assim: amem o Senhor todos os que lhe são fiéis. Ele protege os que são sinceros, mas os orgulhosos ele castiga como merecem. Palavras consoladoras e palavras duras. Consoladoras para aqueles que confiam em Jesus. Consoladoras para aqueles que depositam a sua confiança nele. Que amam o Senhor, que são fiéis a ele. Que reconhecem a sua necessidade do Senhor. Do grande sacerdote, conforme escrito na Epístola aos Hebreus. Aquele, novamente digo, que entregou a sua vida para nos dar perdão. Com o sangue que ele verteu na cruz, perdoou os nossos pecados. Uma notícia maravilhosa que nós ouvimos num mundo tão corrompido pelo pecado, pela morte, pelo sofrimento. Um mundo tão corrompido, dizendo que todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Muitos até dizem, todos os caminhos levam a Deus. Não,
somente o Salvador. Pois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Muitos também dizem: o que importa é ser feliz, não importa como se viver. Mentira, a palavra de Deus nos diz que nós devemos viver a verdade, e a verdade nos libertará, e a verdade é obedecer a palavra do Senhor. Amem o Senhor todos os que lhes são fiéis. Amar a Deus acima de todas as coisas. Este é o primeiro e mais importante mandamento de Deus. E Lutero explica este mandamento com palavras maravilhosas, que nós devemos ter estas palavras decoradas em nossa mente. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. E nessas todas as coisas estão incluídas as pessoas. Infelizmente, muitos depositam a sua confiança exacerbada em pessoas e esquecem do Senhor. E esquecem de ouvir deste Deus maravilhoso e colocar a sua vida nas suas mãos. Deus protege os que são sinceros, que reconhecem o seu pecado, que reconhecem a sua necessidade, a sua carência. Mas os orgulhosos, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que se acham até superiores a Jesus, achando que podem até conquistar a salvação ou ainda ajudar na salvação, Ele castiga como merece. E nós sabemos que o ser humano merece o castigo eterno. É a condenação, é estar separado de Deus na eternidade. Por isso nós devemos, como o salmista Davi, clamar a Deus, pedir ao Senhor. E aqui neste salmo temos 20 versículos de clamor, 20 versículos de pedido, 20 versículos de querer uma ajuda do Senhor na sua vida, e 4 versículos de vida santificada, de vida de testemunho. Num dos versículos ele até diz: fiquei com medo e pensei que ele havia me expulsado da sua presença. E este versículo me chama muito a atenção. Será que nós já sentimos medo de estar longe da presença do Senhor? De Deus ter nos expulsado da sua presença? E isto significa não ter a certeza da salvação eterna. Nós devemos ter muito medo de estarmos longe do Senhor. Nós devemos ter muito medo de nossa fé esmorecer, de nós deixarmos de crer em Jesus, de nós sermos medrosos como aqueles que abandonaram Jesus no momento da sua crucificação. Isto nós devemos ter medo. Mas devemos também, da mesma maneira, ficar extremamente corajosos e confortados quando nós temos a presença do Senhor em nosso meio, na palavra, no batismo, na Santa Ceia, aonde o Senhor vem a nos fortalecer, assim como quando Ele apareceu para os discípulos, algo que nós vamos meditar com mais profundidade no domingo, mas após a sua ressurreição, e fortaleceu-os, renovou a esperança deles, dando-lhes a certeza de que sim, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, o único e suficiente Salvador, o Cordeiro Divino, que nós refletimos ontem na ceia pascal, que deu a vida para nos dar perdão. E nós ouvimos, mudo, não falou uma só palavra, não disse nada, e mesmo assim caminhou para a morte. Uma lição também para nós.
que por vezes pensamos que temos que falar, temos que responder, temos que, ou melhor, não levarmos desaforo para casa, até quando nos criticam na nossa fé. Por vezes temos que ser como o Senhor, quietos, mas testemunhar, dizer, Kyrie eleison, Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade daqueles que perseguem a tua igreja. Senhor, tem piedade daqueles que menosprezam o teu amor. Senhor, tem piedade daqueles que fizeram um juramento perante o altar, perante a pia batismal, e não cumprem este juramento. Senhor, tem piedade daqueles que foram como o fariseu, que disseram, não preciso de perdão, ou que apenas confessaram seus pecados da boca para fora. Senhor, tem piedade quando nós transgredimos a tua lei. Senhor, tem piedade quando fraquejamos, quando temos vergonha, quando colocamos outras coisas no teu lugar, quando preferimos outras coisas a estar na tua presença, quando a nossa agenda não é dominada pela tua palavra, mas sim orientada pelos inimigos, pelo diabo, pelo mundo e pela nossa própria carne. Inimigos estes que querem nos fazer estar longe do Senhor, que querem nos expulsar da presença de Deus. Queridos, e Cristo Jesus, quando nos reunimos para este culto, quando estamos celebrando, sim, celebrando a morte de Jesus, nós não estamos tristes, nós não devemos chorar, nós não devemos estar enlutados, nós não devemos pensar que este é um dia de sofrimento, de tristeza, de dor, muito pelo contrário, este é o dia da vitória. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Jesus entregou a sua vida para nos dar vida. E nós nem merecíamos isso. Mas Ele fez por amor, porque nos ama, porque nos quer ao seu lado, porque nos quer salvos. Eu, porém, ponho em ti a minha confiança. Confiamos no sacrifício de Cristo? Temos Ele como nosso único e suficiente Salvador? E quando nos fazemos esta pergunta, temos que pensar: qual é o propósito da nossa vida espiritual? Qual é o propósito da nossa vida aqui neste mundo? Será que eu estou aqui para buscar a minha salvação, fazer coisas boas para agradar o Senhor, querer cumprir os seus mandamentos e dizer, como aquele fariseu, olha, Senhor, sou perfeito? Ou o nosso propósito está em fortalecer a salvação que o Senhor nos deu? Fortalecer algo que recebemos quando pequenininhos na pia batismal, quando recebemos através da sua palavra a fé, quando Deus nos converteu do caminho da escuridão e nos deu a salvação, e então fortalecer isso. E não apenas fortalecer a salvação, não apenas estar firme e fiel, como o apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, veja que não caia. Por termos a salvação, temos um outro propósito na nossa vida, já que o céu já está garantido para nós, que cremos em Jesus. E o propósito é, eu vou levar esta palavra a todos. Eu vou anunciar este amor de Deus a todos que estão ao meu redor, para que eles também creiam em Jesus como seu Salvador, para que eles também confiem em Jesus como o seu Salvador pessoal, para que eles também amem o Senhor de todo o coração e sejam fiéis a Ele, não dividindo a sua vida com outros senhores.
quando nós temos a certeza da salvação. Quando nós celebramos a Sexta-feira Santa, não ficamos pranteando, chorando. Quando nós realmente celebramos a vitória de Cristo sobre a cruz, nós dizemos, Kyrie eleison, Senhor, tem piedade. Senhor, ajude todos a enxergarem este teu amor e usa-me como seu instrumento. Usa-me para que mais pessoas possam ser retiradas do caminho que leva à condenação, que deixem o seu orgulho de lado e reconheçam, como nós o fizemos no início desse culto, que nós somos pobres e miseráveis pecadores, que nós precisamos do Senhor em nossa vida. Somente assim poderão ter a salvação. Somente assim poderão ter a certeza de que os seus pecados são perdoados. E eu concluo este momento lendo uma citação de Lutero, referente ao versículo 1 deste Salmo 31. Pela fé em Cristo, portanto, a justiça de Cristo se torna nossa justiça, e tudo o que é dele passa a ser nosso. Sim, ele próprio torna-se nosso. Ela é concedida em lugar da justiça original, perdida em Adão, e realiza aquilo, sim, muito mais do que aquela justiça original teria conseguido realizar. Assim se compreende aquela afirmação do Salmo 31, versículo 1. Em ti, Senhor, depositei minha esperança. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Ele não diz por minha, mas por tua. Isto é, pela justiça de Cristo, meu Deus, que foi feita nossa pela fé, pela graça, pela misericórdia de Deus. Em muitos lugares dos Salmos, ela é chamada de obra do Senhor, confissão, força de Deus, misericórdia, verdade, justiça. Tudo isso são designações para a fé em Cristo. Sim, para a justiça que está em Cristo. Por essa razão, o apóstolo ousa dizer em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, por causa da justiça dele, não da nossa. Por isso clamemos, Kyrie eleison, Senhor, tem piedade. Tenha piedade de todos e conceda que todos possam reconhecer o seu pecado e confessá-lo ao Deus verdadeiro e assim terem a certeza da salvação eterna. Amém. Nos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Congregação pode sentar. Nesse momento nós prosseguimos com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. E destacamos o último versículo das nossas leituras, João capítulo 19, versículo 30,
Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Cristo entregou a sua vida para nos dar perdão. Cristo entregou a sua vida para nos libertar. E o nosso ofertar deve estar baseado nisto. Não precisamos trazer todos os nossos bens ao altar. Não precisamos dar de tudo que nós temos, ou tudo que nós temos para o Senhor. Mas as nossas ofertas no templo, elas demonstram a nossa gratidão ao Senhor e para que a palavra do Senhor continue viva. Ofertar no templo para o Senhor é um privilégio que nós temos para levar a palavra de Deus àqueles que estão ao nosso redor. Durante nós iremos cantar o hino Corre uma fonte divinal. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar. Nesse momento, queremos falar com o nosso Deus em oração, oração geral da igreja, os pedidos da nossa congregação pela saúde do William, de Brasília, amigo do Arno, está passando por cirurgia, vai fazer uma cirurgia, então que Deus esteja abençoando. Também pela saúde de Simone Martini, que está em tratamento contra o câncer. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração. Ó Senhor Jesus Cristo, és o Cordeiro inocente e imaculado de Deus, que padeceu por nós a vergonhosa morte de cruz e quer que jamais o esqueçamos. Aqui viemos renovar do fundo de nossos corações nosso louvor e gratidão por este teu amor e misericórdia. Graças a eles nos redimiste, a nós, pobres pecadores, pelo alto preço de teu santo padecimento e morte, e rendeste ao teu Pai Celestial obediência até a morte de cruz. Derramaste teu sangue para o pagamento da culpa pelos nossos pecados, e deste a tua vida por nós, para que ficássemos salvos da morte eterna. Ó fiel Redentor, quanto sofreste por nossa causa, que indizíveis tormentos e angústia no corpo e na alma superaste para podermos ficar
resguardados e eternamente livres deles. Ah, bendito Salvador Jesus, paciente Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Confessamos haver-te dado todo este trabalho com nossos múltiplos pecados e ocasionando esta tua morte. Sê-nos gracioso e compassivo e permite que este teu amargo e doloroso padecimento e morte não seja para nós em vão. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, queremos neste momento interceder por todos que estão passando por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de angústia, sofrimentos na sua saúde, no seu emocional, também na sua vida espiritual. Pedimos de maneira especial pelo William e também pela Simone Martini. Tu sabes, Senhor, o que estes teus filhos estão enfrentando. Pedimos, Senhor, que tu estejas abençoando-os com o seu restabelecimento, mas também, Senhor, pedimos que a tua vontade seja feita na vida destes teus filhos. Eterno Deus, concede-nos a tua graça, para que o tenhamos sempre na lembrança, para que te louvemos e bendigamos de coração, para que pela meditação nestas tuas dores e crucificação, crucifiquemos e matemos dentro de nós todo o mau desejo de nossa carne corrompida. Visto que por nós sofreste, ajuda-nos a levar obedientemente após ti a cruz que bem merecemos diariamente por causa de nossos pecados. Por amor do teu nome, ajuda-nos a sofrer tudo com paciência e também um dia estar e permanecer eternamente contigo e com todos os eleitos em alegria e ventura celestial. Amém. Tudo mais que pesa em nossos corações, convido todos a colocarem nas palavras do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão
e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Aqueles que não são membros e gostariam de participar da ceia, pedimos que conversem com o pastor num outro momento. No primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado. A tua santa ceia veio, Jesus que habitas no alto céu. O pão celeste fome tenho, de ti que és nutrimento meu. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são em minha alma vida e luz. Concede, eu digo, me apresente a tua mesa celestial e guarde sempre a ti na mente, Jesus, meu fiador leal. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são em minha alma vida e luz. Indigno sou, pois é verdade, me perdi, sou pecador, mas tua divinal bondade me procurou, ó bom pastor. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são em minha alma vida e luz. Ó, que eu reprove o vil pecado, o qual outrora tanto amei, e que examine o meu passado, à luz da tua santa lei. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma vida e luz. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchada, os pregos subornou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar o amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela veio morrer
aos pés da cruz de Jesus. Perdão vou encontrar aos pés da cruz de Jesus. A paz eu vou gozar, somente com Jesus eu vou andar, com Ele eternamente vou morar, com Ele eternamente vou morar. Convido todos a se colocarem em pé. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre a Santa Ceia, e ele diz que sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Testemunhar Jesus como nosso Salvador faz parte da nossa vida cristã, tanto dentro como fora da igreja. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Querido e gracioso Deus, amado Pai, graças te damos por todas as bênçãos que tu derramaste sobre as nossas vidas neste momento de culto. Fortalece-nos, Senhor, para testemunharmos o teu amor, a tua graça, para anunciarmos a tua morte, morte reconciliadora, morte perdoadora. Por isso, Senhor, motiva-nos para amar-te, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, clamando a Ti que Tu tenhas piedade de todos e que a Tua palavra chegue a todos os corações. Isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa do Senhor, a esse nosso momento de culto. Tanto nos alegram com a sua presença e que todos nós possamos sempre estarmos fortalecidos na misericórdia do Senhor para também levarmos esta palavra a todos que estiverem ao nosso redor. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Amanhã teremos às 13 horas Escola Bíblica no bairro Coab Jaime Campos e domingo nosso culto celebrando a ressurreição do Senhor, o culto de Páscoa, às 8 horas da manhã. Esses são os nossos avisos. Alguma palavra da presidente? Não? Então, desejamos que Deus esteja vos abençoando. Mais tarde este culto será postado, provavelmente nós vamos estar postando amanhã de manhã. Ele entra geralmente 8 horas da manhã, no dia seguinte do culto à noite. Amanhã às 8 horas da manhã esse culto estará no YouTube e estaremos compartilhando no grupo da congregação e assim também podemos compartilhar com todos que estiverem ao nosso redor. Queremos concluir o nosso culto cantando o hino Ó meu Jesus, se a ti eu não tivesse. E após o cantar, podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo.